Olá, queridos amigos, companheiros de leitura, de estudo desse livro da esperança que tanto consolo nos traz ao coração. Nesse momento inicial, nos unimos sempre para agradecer a Deus a bênção da vida, a possibilidade do aprendizado, que seja no espírito de sequência constante, quando conseguimos, durante os nossos dias, muitas vezes cheios de ocupação, de encontrar um momento para cuidar de nós. É o maior amor que podemos nos dedicar, é o processo da educação, da evangelização do nosso espírito imortal. Com a certeza das bênçãos e da proteção divina, hoje iremos fazer a leitura da mensagem 24 que Emmanuel nos traz nesse livro da esperança, com o título Verbo Nosso. Ele nos traz aqui, de início no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, Jesus nos afirmando que eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Depois ele vem nos trazendo um item do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 10, que vai tratar sobre a cólera, né? Interessante é que a leitura anterior, nós falamos, Emmanuel nos trouxe sobre a paciência. Nesse capítulo, o item 8, se nós precisamos depois estudar, separadamente, esse tema obediência e resignação. Faremos aqui uma pequena ressalva do item número 8, quando o Espírito Lázaro nos diz que a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Para nós compreendermos muitas vezes se nós estamos apenas obedecendo ou se já podemos dizer que estamos aprendendo a ser resignados. No item 9, um espírito protetor nos traz a mensagem, que tem como título a cólera. E eu vou ler desse item 9 o segundo parágrafo, que nos diz assim: procurai a origem desses acessos de demência passageira que vos fazem perder o sangue frio e a razão e vos assemelham ao bruto. Procurai, e quase sempre achareis o orgulho ferido como base de tudo. Não é o amor próprio que, ferido por uma contradição, vos faz rejeitar observações justas e repudiar com cólera os mais sábios conselhos? Até mesmo as impaciências causadas por contrariedades, muitas vezes pueris, depende da importância que atribuis à personalidade, diante da qual julgais que todos se devem curvar. Quando ele nos fala aqui, a base de toda essa origem da raiva, porque cólera, o sinônimo que podemos dar a essa palavra é a raiva, o impulso violento contra o que ou quem nos ofende, e fere, ou chamamos de ira. Então ele aqui utiliza o sinônimo cólera. Então, qual é a origem dessa agressividade? Então ele já nos fala, quase sempre, quando temos esse impulso, essa reação raivosa, é porque, no fundo, está o orgulho ferido. É a base de tudo. Então foi contra fulano, cicrano, objeto tal, eu fui contrariada, porque como ele fala,
atribuímos uma falsa importância à personalidade e acreditamos que ali tudo e todos devem se curvar. Ou seja, não podemos ser contrariados. No item 10, o Espírito nos traz aqui, o Hahnemann, ele nos diz assim, que de acordo com uma ideia completamente falsa de que não pode reformar a sua própria natureza, o homem acredita que não tem obrigação de fazer esforços para se corrigir dos defeitos nos quais ele se compraz voluntariamente, ou que, para serem eliminados, exigiriam muita perseverança. É assim, por exemplo, que o homem com tendência à cólera quase sempre se desculpa por seu temperamento. Em vez de reconhecer a sua culpa, ele transfere a falha para o seu organismo, acusando dessa forma a Deus por seus próprios defeitos. É ainda uma consequência do orgulho que se encontra misturado a todas as suas imperfeições. O famoso, a carne é que é fraca, que se dava como desculpa. Olha, eu não posso fazer nada, Como as pessoas não falam assim, ou nós mesmos já falamos, eu nasci assim, eu sou assim, e vou viver assim a vida inteira? Não. Para que nós reencarnamos? Com que objetivo? Nós reencarnamos com o objetivo de progredir, de evoluir, de melhorar. Então, eu preciso corrigir as minhas imperfeições. Se esse tipo de comportamento vai contra a lei de doçura, afabilidade e brandura que Jesus nos ensinou, logo eu estou infringindo a lei de Deus. E como consequência, irei sofrer. E aí a gente começa a pensar, será que nós não cansamos de sofrer? Precisamos sofrer mais? Ou já podemos parar e falar assim, olha só a causa, uma das causas das minhas dores é esse meu comportamento intolerante, raivoso, briguento, irado, que está o tempo todo irritado, aquela cara feia. E aí a gente começa a parar para pensar, será que eu vou dizer e vou transferir essa obrigação e vou falar, eu nasci assim, meu corpo é assim? Não. Eu estou nesse corpo. Essas emoções pertencem ao espírito imortal, que eu trago, a minha história, a minha disciplina, o meu conhecimento, a minha possibilidade, a minha bagagem moral. Então é quando a gente começa a perceber que algumas pessoas até gostam desse comportamento raivoso. E podem falar assim, eu sou assim mesmo, mexeu comigo, eu rodo a minha baiana, eu sou muito boa, mas se pisar no meu pé, ou seja, eu não sou boa nada, porque se pisar no meu pé eu faço e aconteça, é porque eu ainda não tenho um autodomínio, eu não tenho equilíbrio. Eu já estou aprendendo a ter reações menos agressivas. Então é um processo de aprendizado. Então será que eu sou uma pessoa que estou reclamando muito? Será que eu sou uma pessoa que estou olhando o tempo todo com um olhar crítico para tudo e para todos? Será que eu acho bonito ser uma pessoa desafiadora, e muitas vezes a gente fala uma pessoa guerreira? O que é esse guerreiro? O que significa? Para cada um vai ter uma conotação diferente. Será que é o famoso levanta-me espada e sai por aí, primeiro eu mato para depois perguntar o nome? Ou eu já consigo entender quando Jesus pede para guardar a espada? Então, aquele grito de ontem, que eu preciso sobreviver, sai da minha frente, senão eu vou te eliminar, com a chegada de Jesus, recebemos um convite, o convite de vivermos como cristãos, modificando antigos comportamentos que foram necessários, talvez numa determinada época, entendíamos como necessários para sobreviver.
Hoje nós paramos para pensar assim, precisava fazer isso tudo? A gente fala estardalhaço, né? A gente precisava fazer essa confusão toda, essa discussão toda para colocar um ponto de vista? Então a gente começa a se observar. A gente começa a olhar o outro. Quando o outro está irritado, a gente fala assim, nossa, olha como é que tá a cara daquela criatura. Aquela cara fechada, cara de mal. E a gente fica pensando assim, eu também sou assim. Olha como eu me torno uma pessoa, quando contrariada, uma pessoa antipática. Uma pessoa que afasta os outros, que o outro tem medo. Medo de eu sair mordendo, né? Mordendo por aí. Então é quando a gente começa a pensar, eu acho bonito isso no outro? Não. Então eu também tenho que mudar em mim aquilo que me incomoda no outro. Tenho que buscar isso em mim. Então são comportamentos que nós já podemos nos reeducar diante das mensagens, né, que nos são trazidas. No terceiro parágrafo e último, né, desse item 10, ele nos diz assim, que o corpo, né, algumas pessoas falam, eu nasci assim, porque o meu temperamento é esse. Que o corpo não dá impulsos à cólera de quem não a possui, assim como não dá outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito, pertencem ao espírito. O corpo é só um executor, né, de ordem. O espírito quer, o corpo executa aquilo que quer ou que deixa de querer. Então, meu corpo é só esse instrumento de realização do meu espírito mortal. Então, ele fala aqui, se não fosse assim, né, onde estaria o mérito e a responsabilidade? Já nasceu assim? O homem que é deformado não pode tornar-se direito, porque o espírito não tem nada com isso, deformado o corpo físico. Mas ele pode modificar o que é do espírito quando tem uma vontade firme. Olha só, uma vontade firme. Não é aquela vontade, eu vou até mudar, mas vamos deixar para depois. Então ele começa a falar da vontade firme. Como eu preciso, como cada um de nós precisamos fortalecer a vontade no bem. Modificar através de disciplina. Então ele fala que a experiência não vos prova, espíritas, até onde pode ir o poder da vontade, pelas transformações verdadeiramente miraculosas que vedes acontecer? Nós reparamos. Quando a pessoa tem aquela vontade, aquela determinação, tanto para o bem quanto para o mal, ela consegue atingir aquele objetivo. Dizeis, pois, que o homem permanece vicioso porque quer ficar vicioso. Mas aquele que deseja se corrigir, sempre pode fazê-lo. Se assim não fosse, a lei do progresso não existiria para o homem. E a lei é lei do progresso. Então, sim, nós temos uma vontade, observamos um vício, queremos extirpar esse vício de nós, para não nos causar mais esses comportamentos contrários às leis de Deus, esses impulsos ainda. Então eu me observo, eu me conheço, reparo o que tem, reparo o que aciona, por isso a necessidade do autoconhecimento. Olha só, mas por que eu fiquei assim? Porque fulano chegou aqui e falou comigo dessa maneira, tá? Mas lá no fundo, como ele aqui nos fala, né? O espírito protetor, lá no fundo, quase sempre, com a base daquilo ali. O que foi o gatilho daquilo ali? O orgulho ferido. Meu orgulho foi ferido. Quem fulano pensa que é para falar comigo dessa maneira? Quem que fulano pensa que é para me comparar com ciclano? E Beltrano? Vai se desfazer de mim dessa maneira? Olha meu orgulho aí falando, a minha vaidade. Isso é meu e eu decido. Olha só o meu egoísmo. Olha a base. Então a base dos comportamentos negativos, que podemos chamar vícios, se encontram
no orgulho, no egoísmo e na vaidade. Mas a base mesmo de tudo vai ser o tal do orgulho ferido, que a gente fala, ó, o meu orgulho. Eu também tenho orgulho, tenho dignidade. Como é que é esse orgulho? É que nós temos que parar para observar que valor eu estou dando a essa palavra de orgulho pessoal. O que eu quero significar com isso? Significa que eu acredito ser aquela criatura acima de tudo, de todos, que eu sou a palmatória da vida, né? Que eu que sei fazer tudo, que eu sou melhor. Se nós começarmos a acreditar nisso, estamos com urgência de tratamento, né? De estudo e de muita prece. Então, a ideia que Jesus nos traz é para que nos olhemos como irmãos e podemos sim, né? Temos hierarquias espirituais, temos espíritos com muito mais condição e outros estão abaixo, sim, em condições morais e muitas vezes intelectuais. Mas que a lei é de progresso para todos. Se ele chegou no patamar que chegou hierarquicamente superior, ele começou também como um espírito simples e ignorante, tendo que dominar as suas imperfeições. Então eu tenho uma vontade, um desejo. Não basta eu reparar esse desejo de progresso. Isso já reparamos, eu quero progredir. Mas eu só quero e fico com essa vontade dizendo que quero, ou eu começo a buscar através de uma vontade firme encontrar projetos, metas, objetivos para conseguir atingir um pouco mais de algum tipo de virtude na nossa vida, não é assim? Então eu vou buscar lá ter uma vontade boa, aquela vontade firme. Então vamos lembrar, quando a gente quer ou precisa, o médico fala que precisamos nos exercitar, aí a gente coloca lá o nosso relógio despertador para tocar X horas da manhã, antes de sair para o trabalho, aquela vontade molenga, olha para o relógio e faz assim, tchic. Isso eu estou na época do despertador, né, gente? Então vamos botar para a época do celular. Vai lá e desliga aquele despertador do celular. O outro não. O outro levanta, sai da cama, né? Toma uma ducha e vai fazer sua atividade física. Precisamos estudar para passar num concurso ou porque precisamos ter um conhecimento de alguma área, colocamos lá o nosso relógio um tempo para que aquilo ocorra. E a vontade mole não vai conseguir dar conta. O outro que consegue fortalecer a sua vontade, ele vai começar a progredir e cada vez vai ficando aquilo mais fácil. Mas vai ter o outro dia, não é apenas um dia. Há um espírito de sequência e o outro dia vai ser sempre mais fácil do que o anterior. O primeiro dia é sempre mais difícil. Em qualquer coisa, eu costumo dizer que os 5 primeiros dias é uma grande prova. Quando se vence o 5º dia de qualquer vício, nós passamos a dominar aquela situação de uma forma mais segura. Mas repare que precisamos perseverar naquela vontade. E também não podemos nos permitir retroceder, voltar. É que a gente começa a fazer aquele esforço, né? Vamos utilizar aqui o exemplo novamente do exercício do corpo físico. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, não deu de manhã, mas dá de tarde, dá de... Quinto dia, aí vai chegando uma hora que a gente está subindo essa montanha de vencer, né, a nossa preguiça nativa, nós chegamos a um ponto que podemos chamar de platô. Ele vai ficando retinho assim. Aí a gente acha que não tem mais nada para vencer, que já conquistamos tudo, que a gente já aprendeu a fazer aquilo ali, eu nunca mais vou voltar a ser uma pessoa ociosa, não, ou então sem atividade. Aí a gente vai e relaxa. No que relaxa, a gente deixa um dia sem fazer, daqui a pouco são 2, 3, daqui a pouco já foram 5 dias, um mês, meses. Então, retrocedemos em algum tipo de determinação. Assim é com o nosso comportamento. Se eu estou comprometido na minha vida a vencer as irritações, aquilo que me aciona, eu tenho que observar como me aciona.
Tem pessoa que chega perto de mim, eu tenho vontade de abraçar e chamar de meu amorzinho. Tem outros que chegam e aciona o nosso lado ainda feroz. É esse que tem que ser evangelizado. É essa fera que está sendo domesticada. Senão não teria reencarnado para continuar do jeito que eu era, eu ficava no plano espiritual. Mas se nós viemos aqui foi para aprender. Então, que nem Emmanuel nos diz, né, que a disciplina antecede a espontaneidade. Então eu me observo a origem, o que aciona e começo a trabalhar para vencer aquele tipo de situação. E não permito retroceder, porque eu não tenho conquista. Estou apenas fixando a um ponto de um dia, na espiritualidade, depois de muitas reencarnações, eu automatizar um determinado comportamento que ainda não está conquistado, está em conquista. Por isso que a gente cai. Por que às vezes a gente está fazendo uma coisa e cai naquela situação? Porque a conquista ainda está em processo, né? Poderíamos colocar uma plaquetinha aqui, desculpa, estamos em obra. Então, nós vamos perceber que a origem, né, dessa raiva, dessa agressividade, se encontra lá no princípio espiritual. Eu convido a quem tiver interesse sobre esse assunto, buscar na nossa playlist aqui desse canal, na playlist Vícios, tem a história de como essa raiva foi instalada, né? Que a gente pode dizer assim, fomos condicionados a esse tipo de impulso, né? O que aconteceu? Por que desde aquele princípio inteligente viemos desenvolvendo, né, esse tipo de reação? Quando a gente sente ali, né, eu sempre falo, aquele leão no cangote aqui, aquele bafo, né? A fera. Eu fugia? Eu paralisava ou eu atacava? Como é que isso foi se dando a ponto de ser automatizado? Como é que eu faço? Na realidade, nós vamos reparar que todas as vezes que nos sentimos ameaçados, tem um impulso, foi automatizado. E chamamos esse impulso de raiva. Ele foi acionado, ele funciona no automático. É como se fosse um alerta. Já viram quando se sente em perigo, né? Um gato, ele fica com pelo eriçado. Também somos nós. Ouvimos melhor, nosso olho dilata, nossa pele fica assim, a gente fica meio que preparado para correr, para atacar, paralisa pelo medo. Então é quando a gente começa a perceber, eu estou respondendo a alguma situação, a alguém que me deu a percepção de perigo. Antes, o perigo era estar andando lá no campo e ver uma fera se aproximando. E hoje? Por que esse impulso, essa percepção me deixa assim? Porque quebrou um copo? Eu faço, né? Busco essa química dentro do meu organismo, essas adrenalina toda aqui, por causa de um copo que foi quebrado, porque o fulano não me atendeu na hora que eu marquei, porque fulano não veio fazer aquilo que eu pedi naquele dia, porque o outro não me obedeceu, porque eu achava que eu podia controlar a vida de fulano, de ciclano, inclusive a minha. O que foi que eu fui contrário? O que é perigo? Então a gente vai começar, nesses estudos, vamos começar a reparar que uma pessoa com raiva, na cólera, na realidade ela está morrendo de medo. Quanto mais a pessoa é raivosa, proporcionalmente ela é mais insegura. Ela tem muito medo. Ela tem medo de não se fazer entender, de ser
uma série de situações emocionais dela. É um medo. Então nós vamos começar a perceber sobre um outro olhar aquilo que nos chega e como nós estamos devolvendo. Porque uma situação que nos chega, uma problemática, como é que eu devolvo essa resolução? Então é isso que nós estamos estudando. Como é que eu faço essa devolução para a vida? Eu já consigo passar num filtro e retirar aquelas pedras e passar uma coisa melhor? Então é quando nós começamos a observar a importância do desenvolvimento do nosso senso moral. Então Emmanuel nos vem aqui com o título, o Verbo Nosso, que vai nos dizer assim: ainda as palavras, velho tema dirás. E sempre novo repetiremos, é que existem palavras e palavras. Realmente, né? Não é o que se fala, é como se fala. O que está envolvendo, que vibração é essa que envolve essa palavra? E ele fala, conhecemos aquelas que a filologia significa o estudo de diversas línguas, tá? Da comunicação. Aquelas que a filologia reúne, as que a gramática disciplina, as que a praxe entretece e as que a imprensa enfileira. Referimos-nos, contudo, ao verbo arrojado de nós, temperado na boca com os ingredientes da emoção, junto ao paladar daqueles que nos rodeiam. Verbo que nos transporta o calor do sangue e a vibração dos nervos, o açúcar do entendimento e o sal do raciocínio. Indispensável articulá-lo em moldes de firmeza e compreensão, a fim de que não resvale fora do objetivo. No trabalho cotidiano, seja ele natural quanto o pão simples no serviço da mesa, no intercâmbio afetivo, usemo-lo a feição de água pura nos instantes graves. Façamo-lo igual ao bisturi do cirurgião que se limita prudentemente à incisão na zona enfermiça, sem golpes desnecessários. Nos dias tristes, tomemo-lo por remédio eficiente, esse verbo, sem fugir à dosagem. Palavras são agentes na construção de todos os edifícios da vida. Lancemo-las na direção dos outros com equilíbrio e a tolerância com que desejamos venham elas até nós. Sobretudo, evitemos a desconsideração e a ironia. E todo sarcasmo é tiro a esmo. E sempre que a irritação nos visite, guardemo-nos em silêncio, de vez que a cólera é tempestade magnética no mundo da alma, e qualquer palavra que arremessamos no momento da cólera é semelhante a um raio fulminatório que ninguém sabe aonde vai cair. A palavra, né, é a nossa, como Emmanuel já ensinou em outras mensagens, é a nossa assinatura espiritual. Então, como é que nós estamos utilizando o nosso verbo, a nossa fala, né? O que ingrediente esse que está saindo de nós quando a vida o tempo todo nos chama a responder. O tempo todo somos solicitados a um pensamento, a uma reação. Ao lermos uma sentença, sentimos uma emoção. Como é que nós arrojamos de nós, né? Qual foi o calor que saiu ali? Então, quando as pessoas falam a questão da reprimenda lá com os filhos, o problema não é a palavra, é a forma que se falou, a vibração que se colocou naquela palavra. O calor que foi ali, foi de afetividade ou foi de frustração pela própria vida e resolveu descarregar a raiva naquela situação onde o outro era o elemento mais frágil, seja ele uma criança, uma mulher, um empregado, um funcionário, uma pessoa mais aquietada. Quem é esse outro? Então é quando ele nos convida aqui. Da mesma forma podemos colocar
na nossa vibração, nesse verbo, o açúcar do entendimento, né? Ou levarmos o sal do raciocínio. Mas vamos reparar que quando nós conquistamos o outro pelo coração, com essa vibração de um desejo sincero, de progresso, de carinho, de afeto, o outro, na área do raciocínio, ele se abre, ele passa a ouvir com mais boa vontade. Se a nossa vibração já chega, né, desequilibrando, o outro, ele se fecha. Você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo, tudo que você falar, a criatura vai dizer que não entendeu, porque ela não está com a menor vontade mais de abrir a acústica da alma para a tua palavra. Então, primeiro se conquista o coração, para depois raciocinar com quem quer que seja. A gente leva o outro a raciocinar, porque ele sente confiança. Então ele fala aqui, olha, eu me lembro muito, né, daquela história que a mãe de Chico Xavier ensina a ele, na hora da raiva, né, da vontade de soltar aquela palavra lá, a mãe dele ensinou sobre a água da paz, que ele colocasse um pouco de um gole d'água e ficasse ali dentro, passando a língua, né, dentro daquela aguinha dentro da boca dele, até a raiva ir embora. Então, a gente vai passando a língua dentro dessa água para ver se ela pacifica, né? Na realidade é o espírito, a língua é só um instrumento da fala. Então, ele começa a falar sobre essa água da paz. Será que a gente, um gole é suficiente? Às vezes a gente tem que tomar mais de litro de água, não é? Para segurar uma situação. A importância desse domínio. Porque depois que a palavra saiu, né? Ela foi solta. Como é que você recolhe aquilo de volta? E às vezes, quando ela vai temperada na irritação, na raiva, aquele que a recebe é uma verdadeira descarga elétrica. Quem de nós, né, já não aconteceu de estar conversando com uma pessoa com raiva, mesmo pelo telefone, e a gente depois sente o resultado daquela fala da pessoa. Deixa a gente... Parece que atingiu, né? Então é quando a gente tem que estar em vigilância, alerta, porque senão o outro me fala através do seu veículo com irritação, com raiva. E eu capto. Eu entro naquela faixa, naquela sintonia. Aí depois eu vou fazer o quê? Vou descarregar naquele que estiver mais próximo de mim. E vou contagiar o outro. E o outro vai fazer o quê? Vai contagiar outra pessoa e vai contagiar outra. Isso vai acabar onde? Até que alguém vai sentir esse impacto, né? Que ele fala aqui, essa tempestade magnética, que é igual um raio fulminatório, e possui lastro espiritual, de moral, e buscar fazer o fio terra pela prece, não é? Está chegando aquela parte elétrica destruidora, veio o para-raio. Então é aquele que vai na sua antena, diante da sua oração, buscar desfazer, sem passar para mais ninguém aquele sentimento de raiva. E nós vamos sempre, né, recordar o que eu preciso criar de mecanismo para não mais ser a criatura que aumenta a irritação que o outro me trouxe. Para que eu me torne um terminal. Né? A gente pode falar assim, um terminal. Naquele momento, daqui isso não sai mais, né? Que Jesus consiga, né, nos retirar essas nuvens, essas tempestades mentais e nos pacificar. Nós não precisamos ser aquele que colabora para o prejuízo do outro. Existe uma história
em que numa determinada tribo estavam conversando, né, e perguntaram lá ao cacique por que umas pessoas brigam tanto e outras são tão a favor da concórdia e da fraternidade. E o cacique senta para explicar e utiliza, né, a figura de 2 cães, que dentro de cada um de nós tem 2 cães, um manso e um outro bravo, e somos nós que decidimos quem iremos alimentar mais. Então dentro de nós existe, mas a que cão eu estou alimentando? Então hoje já podemos substituir pela que tipo de reação eu estou alimentando em mim. Que compreensão eu já posso fazer de uma determinada situação para alimentar o meu lado bom. Que possamos então, com as bênçãos de Jesus, termos esse discernimento necessário nos momentos dos mais simples aos mais difíceis. Por isso a necessidade que precisamos estar em alerta. Precisamos vigiar e orar. Vigiar não é a vida do vizinho, vigiar a nós mesmos. O que é isso que eu estou sentindo? Reconhece, não tem problema nenhum. Quando reconhecemos e damos nome, já estamos andando 50% do caminho. Como é que eu vou trabalhar isso? Eu vou alimentar o meu lado bom. É isso que eu quero e que preciso crescer para ser feliz e ter e entender a paz que Jesus nos prometeu. Que possamos assim nos despedir no sentimento de muita paz, de muita serenidade, buscando na prece sempre essa ligação com Deus, com os amigos espirituais, para que nos ajudem a desfazer e descarregar ali mesmo situações que não precisamos mais dar continuidade se forem ruins. O mal não tem existência própria, ele é transitório, somente o bem é eterno. Muita paz aos nossos corações. Graças a Deus.